Amém. Amém. Então vamos ler, igreja, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a seguir. A minha tentação de Eva e a queda do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a seguir. Vamos ler, porque chegou a parte boa, a parte importante, é a parte da palavra de Deus. Vamos ler, em nome de Jesus. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher que assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, e disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, olha lá, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele o comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus, Adão, e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. Escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Amém? Amém. Senhor meu Deus e Pai, eis aqui a tua palavra, que é santa, que é fiel, que é verdadeira, que é digna de toda a nossa aceitação, Pai. Fala conosco, fala, meu Pai, que não seja eu, mas que seja a tua palavra. Que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, meu Pai. Que o teu Espírito venha falar, porque o povo veio para ouvir a tua palavra, para receber, meu Pai, o maná do céu. Alimenta nossas almas, alimenta a nossa alma, Pai, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Podeis assentar, igreja, como de costume, não é? Jesus merece o melhor ainda, igreja. Jesus merece palmas, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Igreja, então aqui está. Essa palavra que é linda, que é forte, que liberta. Essa palavra é tão honrosa que ela pega o mais vil pecador e transforma para a honra e glória do seu louvor. Glória a Deus. Essa palavra é maravilhosa, irmãos. Já teve dias que você veio na igreja assim, meio triste, meio abatido, meio fraco. Aí quando você ouve a palavra, parece que a palavra te levanta. Quem já aconteceu isso com você, diz amém. Amém. Com todos nós, não é verdade? A palavra nos levanta assim, a gente chega triste, às vezes abatido, cabisbaixo, mas depois da palavra a gente se renova, porque isso é o poder da palavra de Deus. Você vai numa palestra de como arrumar dinheiro, como isso, como aquilo, você não sai com essa autoestima, porque isso não é somente uma autoestima, é a palavra de Deus que penetra, é como espada de dois gumes, que penetra até a alma do ser humano. Glória a Deus. É apta para discernir até os pensamentos, amém? Igreja, então partindo desse princípio aqui de Eva e Adão, nós percebemos uma coisa só, que desde o princípio, a rebeldia, o pecado sempre levou o homem e a mulher à destruição. Mas Deus, pela sua misericórdia,
Ele vai nos dando tempo. E você quer saber de uma verdade? Você vai ter 3 surpresas quando você chegar no céu. Uma vai ser que você não vai ver pessoas lá que você tinha certeza que viria. A outra surpresa é que você vai ver pessoas lá que você achou que não ia estar. Porque quem julga e quem condena e quem salva e quem liberta é o Senhor, não somos nós. E a terceira surpresa é que se você for fiel, você vai estar lá em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora Adão e Eva aqui, o que aconteceu com Adão e Eva? Irmãos, tudo muito perfeito. Deus criou o mundo sem o pecado, porque o que traz a maldade no mundo é o pecado. O ser humano não tinha maldade, o ser humano era que nem criança, não existia maldade. Crianças pequenas, crianças com 2, 3 anos, elas não têm maldade nenhuma, elas não conhecem a maldade, elas não conhecem o pecado. É por isso que a criança, quando morre nessa idade, ela já está totalmente salva, porque ela não tem pecado. Ela está com 2 anos, 3 anos, ela vai saber do que, meus irmãos? Quem está entendendo diz amém. Amém. Então Adão e Eva eram assim, sem pecado, sem maldade, sem malícia. E a vida deles, a Bíblia diz que era no paraíso. Era um paraíso sem briga, sem dor, sem enfermidade, sem doença, sem roubo, sem nada. Ah, pastor, mas era porque ele estava sozinho. Não. Se não tivesse pecado, não estaria essa proliferação de coisas ruins no mundo. Porque foi o pecado causador de todos esses males. Mas se você parar e analisar aqui, o que acontece? O capeta, como nunca teve satisfeito com a minha, com a tua felicidade, com o meu e com a minha e com a tua vitória, ele sempre quer arrumar meios de querer fazer o mal com a gente. Ou ele usa alguém, ou ele faz qualquer meio, para quê? Para nos atacar. Por quê? Porque o inimigo é revoltado, igreja. Ele é revoltado. Ele é revoltado. Por que ele é revoltado? Porque Deus criou tudo com a sua palavra. Mas quando chegou no homem, a Bíblia diz que ele criou o homem e a mulher com as suas próprias mãos. Glória a Deus. O inimigo é revoltado com nós, porque ele estava lá no paraíso, ele sabe o que tem lá, ele foi expulso de lá por causa do pecado da rebeldia, e ele olha para nós e pensa, mas como pode esses meros pecadores herdar aquele lugar? Então vou fazer de tudo para eles não herdar. É verdade, Deus. Porque ele sabe o que está preparado para mim e para você. Glória a Deus. É por isso que ele luta para nos tirar da igreja, ele luta para nos tirar da palavra, ele luta para nos tirar da presença de Deus, porque ele sabe que isso aqui é passageiro, já vai passar, e se nós partirmos com o Senhor, acabar o sofrimento, a luta, meus irmãos, vamos aguentar só mais um pouco na presença de Deus, porque a luta, o sofrimento não vai durar para sempre, o Senhor vai vir e arrebatar. Vamos aguentar a fadiga do trabalho só mais um pouquinho. Glória a Deus. Está quase chegando a hora. Glória a Deus. Seja fiel ao Senhor, Aleluia, Jesus. porque já está mais perto do que nunca. É verdade, Deus. Em vez de nós se entristecer por causa dos sinais que está acontecendo, nós temos que se alegrar, porque isso mostra que a palavra é verdadeira e o Apocalipse é verdadeiro na palavra de Deus. E aí o inimigo olha para mim, para você e diz, mas como pode esses meros miseráveis pecadores conseguir herdar aquele lugar que eu tive? Eu sei como é, as ruas de ouro de cristal, lá não tem dor, lá não tem sofrimento. Mas quando ele olha, ele sabe que não é pelo meu mérito, nem pelo teu. Ele sabe que foi pela cruz de Cristo e pelo sangue de Cristo, a qual nós temos acesso a morar no reino de Deus junto com o Senhor. Nessa caminhada, o inimigo vai lutar de todas as formas para tentar nos paralisar, para nos enganar. Vai mostrar o mundo florido, vai mostrar caminhos melhores, mais fáceis,
vai dizer que é muito sofrimento para entrar no reino de Deus, mas eu queria dizer para ele que ainda que eu sofresse 70 anos e carregasse o fardo que Deus colocou em minhas costas, não vai nem se comparar com a glória que há de me ser revelado. Não vai nem se comparar com aquele descanso. Porque tem gente querendo descanso aqui. Mas o Senhor falou para Josué: Josué, avisa para o povo batalhar, marchar e lutar, porque o descanso deles não são aqui. Porque Josué, se o descanso deles fosse aqui, eles descansariam eternamente, mas eles descansam hoje e amanhã já estão cansados de novo, porque o descanso não é aqui, é lá na glória. O nosso descanso é na glória, igreja. Ponha isso na sua cabeça. Não queira descanso aqui, não queira evangelho fácil aqui. Nós estamos aqui é para lutar, para guerrear. O nosso descanso já está preparado por Deus para todos aqueles que forem fiéis ao Senhor. Amém, igreja? Então o que é que acontece? Nós vamos agora entrar em uns pontos a quais, porque a base para a palavra foi lida em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a seguir. É a base. Nós vamos para o texto, para o contexto, vamos ir, vamos voltar, mas sempre na base que foi lida. Glória a Deus. Irmãos, você pode ver que a serpente era mais astuta, era mais esperta, era mais assim, vamos dizer, o ser mais que foi criado assim, mais astuto, que é mais esperto, né? De todas as alimárias do campo. E o Senhor tinha feito também a serpente. Irmãos, vocês veem como que se nós for interpretar de uma forma espiritual, pela luz da palavra e pela luz do Espírito Santo, a gente fica estarrecido de ver que essa serpente, ela era um animal comum. Ela não chamou o inimigo para entrar nela para falar com Eva. Mas ali entra a primeira mesa branca dos médiuns, quando Satanás entra neles para falar com as pessoas. Ali foi o primeiro ato de espiritismo. Meu Deus. Porque se você parar e analisar, Eva tinha que perceber: poxa, mas nenhum animal aqui fala, nenhum bicho fala, essa serpente está falando. Mas o inimigo, ele é astuto. Agora nós vamos chegar lá, calma, que nós vamos chegar lá. Você vai entender o que aconteceu de verdade. O inimigo entra na serpente, porque ele precisava de um corpo para usar, para fazer as suas malícias, as suas maldades. Ele precisa de um corpo. E Adão e Eva eram santificados, eles não podiam entrar nem Adão e nem Eva, porque Adão e Eva viviam no paraíso, na santidade de Deus. Eles não tinham pecado, então o diabo não tinha poder de entrar no corpo nem de Eva nem de Adão. O que ela fez? O que o inimigo fez? Entrou na serpente, e a serpente agora passa a falar com voz humana. E quando a serpente começa a falar com voz humana, a gente percebe uma coisa, que Deus a castigou a serpente. No final ele diz assim: por que tu fizeste isso? O inimigo te usou, pois agora tu vai rastejar e vai comer o pó da terra para o resto da tua vida. Agora, por que Deus condenou? Pare e analise agora, vamos ser racional. Pare e analisa por que Deus falou e condenou a serpente, se a serpente nem ter convidado o inimigo para entrar, nem ter dado brecha, nem ter chamado. Só do inimigo habitar naquele corpo para o Senhor já ficou impuro e imundo. E a gente percebe hoje, e Deus tirou com a serpente, porque o inimigo habitou naquele ambiente, naquele corpo. Agora imagina comigo e com você que somos racional, que sabemos que se nós dermos lugar para o pecado, quem vai entrar em nosso corpo é o inimigo. Quem vai nos usar é o capeta. Se nós beber cachaça, quem vai nos usar é o inimigo. Se nós usar droga, quem vai nos usar é o inimigo. Se nós prostituir, quem vai nos usar é o inimigo. Quem vai se apoderar
no meu corpo, no teu corpo, quando mentimos, quando enganamos, quando fazemos as coisas erradas, e a gente ainda dá legalidade e diz: vem, inimigo. Como será que Deus olha para mim e para você, sabendo que nós não podíamos emprestar o corpo para o diabo? Que o nosso corpo não é feito para esse mundo morar, mas é templo do Espírito Santo de Deus. É templo do Espírito Santo, igreja. É morada do Espírito Santo. Se Deus condenou a serpente que não tinha raciocínio, imagina nós. Quem está entendendo diz amém. Amém. Portanto, nós já sabemos que o que dá brecha para o inimigo entrar é o quê? É o pecado. Então devemos observar e termos cuidado com isso. Aí sobrou até para a serpente. Deus condenou até a serpente. É por isso que nós temos que ter cuidado. Aleluia. E se você parar e analisar, vamos mais adiante aqui agora. Vamos observar bem. Quando a serpente chega para enganar a mulher, porque ela não podia entrar nem Adão nem Eva, como eu expliquei que eles eram santificados. O corpo que é santificado, que é puro, que vive na unção e no poder de Deus, que vive no fogo do Senhor, o capeta não tem poder de entrar nele, na minha vida e nem na tua vida, quando nós santificamos o nosso corpo. Porque ele já está cheio do poder de Deus. Então o que está cheio não pode ser mais cheio. O Espírito de Deus está na minha e na tua vida. Não é? Agora você vê que quando ele chega, o inimigo chega, ele chega sagaz. Ele chega e diz assim para Eva: olha como é que ele chega. Ele já chega fazendo a pergunta: mas Deus falou que vocês não podem comer nenhuma das frutas, jogando já para Eva. Porque ele sabia que Deus tinha falado de uma só. É verdade. Aleluia. Mas ele é contrariador, ele chega contrariando o negócio. Ele chega para Eva e diz assim: o que foi que Deus falou mesmo? Não pode comer de todas as frutas. Ela diz: não, porque o miserável queria saber qual era a fruta que Deus tinha falado para eles. Sabe por quê? Porque ele não é onipotente, nem onipresente, nem onisciente. Ele tinha ouvido que Deus tinha dado ordem para não comer de uma fruta, de uma árvore, mas ele não sabia qual era. Por isso que ele jogou verde para Eva para colher a madura. Quando o diabo chega na minha e na tua vida, que ele não sabe o que está acontecendo, ele usa um adepto daqui, usa um adepto de lá, que é para você falar o que está acontecendo, que é para ele começar a trabalhar e operar na minha e na tua vida. Por isso que devemos ter cuidado com as palavras. E agora ele chega oferecendo logo o quê? Ele chega oferecendo logo um monte de vantagem. Ele não chega dizendo: se tu comer tu vai pecar, aí tu vai dar legalidade, eu vou poder brincar com as pessoas agora, eu vou poder entrar na vida delas. Não, ele não falou nada disso. Mas ele queria uma brecha, e a brecha quem deu foi Adão e Eva, para entrar na minha e na tua vida. Agora no final nós vamos entender que graças a Deus que tem um remédio para isso. Aleluia. Glória a Deus. Mas quando ele pede aquilo, era a oportunidade dele de legalizar o pecado na vida do ser humano, para ele poder ter acesso à vida do ser humano. Porque sem o pecado ele não podia ter acesso. Ele só pode ter acesso à vida do ser humano quando o ser humano vive uma vida totalmente desregrada. Amém? Amém. Então o que acontece? Quando ele está ali, ele chega e diz assim: não. Esqueça o que Deus te falou. Sabe por que ele não quer que você coma fruta? É porque ele sabe que vai abrir os olhos de você. Olha lá como o bicho é enganador. Ele sabe que vai abrir os olhos de vocês. Ele sabe que vocês vão enxergar o que é bom, o que é ruim. Olha só a proposta do diabo tentadora para Eva, quando ele diz assim: e vocês serão que nem Deus. Sabe-se lá o que não passou. Eu vou fazer uma analogia aqui minha própria, mas o que será que não passou na cabeça de Eva? Deus é supremo, Deus é poderoso. Não, você é que nem Deus, vou comer a fruta. Vocês entenderam que como o diabo ele sabe trabalhar? Tem pessoas que pensam que não sabem. Até então, irmãos, se Adão e Eva tivessem pecado, nunca o inimigo teria legalidade de entrar na minha e na tua vida com esses pecados e fazer. Já pensou como seria o mundo? Sem o pecado? Seria um paraíso, não era?
Mas quem ali mostra que quem dá legalidade para o homem e para o inimigo entrar somos nós mesmos. É verdade. Ali mostra que quem dá legalidade somos nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí se você parar e analisar o que é que acontece, Eva vai lá e fala ali, não é? Com a serpente. É por isso que eu sempre digo, meus irmãos, não devemos dialogar com Satanás. Quando apareceu um endemoniado dizendo, está todo dia na igreja, mas não é bem assim, tu não está curtindo a vida, tu é jovem, para com isso, ao tanto depois tu está perdendo, diga assim, está repreendido, Satanás, porque eu estou lá para obedecer o meu Deus. E cale a sua boca que está amarrado e vencido pelo sangue de Cristo. Porque ele vem sim nos tentar. Ele usa sim pessoas para nos tentar. Mas nós temos que estar atentos. Porque às vezes você pensa que é a pessoa que está falando com você, mas é a mesmo demônio que entrou lá na serpente, que já entrou no corpo daquela pessoa para falar. Não te dá conselho bom para você permanecer e continuar. É conselho para te derrubar. Como ele derrubou Adão e Eva. Vigia, meu irmão mesmo. Vigia. Vigia muito. Você tem que vigiar muito, porque às vezes ele entra em parente, entra no A, no B, no C, no D, e depois você fica, não sei, tu sabe do quê? Você sabe muito bem. Então vigia em nome de Jesus. É meu parente, eu gosto dele, dela, gosto, mas meu irmãozinho, dá um abracinho, minha irmãzinha, dá um abracinho, minha mãezinha, mas tá bom, minha mãe, mas no fundo você pensa, não é assim. Quem está entendendo diz amém. Amém. Também você não vai dizer, minha mãe, seu demônio. Não, calma. Você sabe muitas das vezes que é o inimigo que está operando, mas você vai ter sabedoria. Encurta a conversa, porque quando você começar a falar o sangue de Cristo, você começar a clamar o sangue de Jesus, o inimigo não fica de pé. Glória a Deus. Não precisa nem você debater, gritar, falar e não. Porque, irmãos, você conhece quando uma pessoa está sendo usada pelo inimigo. Você conhece, eu conheço, todos nós conhecemos. Quem está usado pelo Espírito de Deus não vai mandar você parar de servir a Deus, mandar você parar de buscar Deus. Não vai. Vai só mandar você continuar, ó. Aí o que o inimigo faz? Que eu nem gosto de falar muito no nome desse ceboso sujo, que é para não estar dando crédito para ele. Vamos chamar ele de ceboso, que é o que ele é. Amém? Aí você para e analisa agora. É assim que ele chega. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, por favor. Que é para você memorizar o que está sendo pregado aqui. Eu sinto um silêncio na igreja, porque eu sei que vocês estão recebendo a palavra de Deus. E os olhos de vocês estão atentos e o ouvido aberto que o Espírito de Deus está falando. Isso é bom. Porque quem mandou trazer essa palavra foi Deus. Então você vê que quando o inimigo chega oferecendo, ele chega não contando as desvantagens, mas só as vantagens. Olha, quando uma pessoa chega oferecendo droga para quem nunca fumou, usada pelo inimigo, o cara diz assim, não, meu, essa droga aí ela vai me afundar, ela vai me destruir. Quem te disse isso, rapaz? Para com isso, vai ficar nas nuvens, é uma brisa doida, não sei o que. Aí começa a ludibriar a pessoa, enganar a pessoa. Ou eu estou mentindo? Não, mas eu não posso, cara, eu vejo um monte de gente aí perdida. Não, mas aquilo lá é outra droga, cara. Vem pra essa daqui que tu vai ver o que é coisa boa. Meu Deus. Aí a pessoa fica naquela dúvida, sabe? É o capeta já trabalhando como trabalhou para Eva comer a fruta e dar para o marido. Conta só as vantagens, não. Porque o lança-perfume tu vai ver coisa do outro mundo. Você vai andar no paraíso. O diabo ainda fala isso ainda. Meu Deus. Porque a maconha vai deixar você... Eu vou arregaçar logo tudo, vou falar logo o que tem que falar. Que a maconha vai deixar você assim meio que nas nuvens, aquele negócio fora. Você vai ver, cara. E aí o diabo vai falando. Em vez da pessoa ouvir a voz do Senhor, vai ouvir a voz do maligno. E cai que nem Adão e Eva. Outros também. Quando a pessoa quer fazer a outra beber. Poxa, meu, mas você está aí sem beber na festa? Você está careta, meu filho. Você vem para a festa e não bebe? Não. Festa só presta com bebida. Tome a bebida que você vai ver que maravilha. Assim você vai se soltar, vai ficar leve. O diabo é sedutor. Quem está entendendo diz amém. Amém. Como vocês acham que eu estou falando aqui não
você não tem sentido. Hein, igreja? E aí o inimigo vai, vai, até derrubar a pessoa. Aí a pessoa diz, quer saber de uma coisa? Eu vou ver mesmo o que isso faz. Já que ele está falando que é tão bom assim, aí é uma vez só no crack, nunca mais sai, só se Jesus tirar. Vocês entenderam como que o inimigo é? Vocês entenderam? É que nem outros tipos de pecado também. Ele bate numa porta hoje, não está aberta, ele bate na outra. Ele vai batendo todo dia numa porta da minha e da tua vida para ver qual é que está aberta, meu irmão. E aqui tiver aberta, ele vai entrar. É por isso que nós temos que fechar todas as portas. Porque o inimigo é astuto, ele é sujo. Amém? Amém. Então, igreja, ele vai fazer isso aí. Aí depois que ele contamina a consciência, a pessoa fica já contaminada e já nem sente mais aquilo como um pecado, já sente como um prazer. Só que o prazer de hoje é a derrota de amanhã. É isso que a gente temos que pensar. Aí, igreja, agora você vai analisar aqui, ó. Ele chega e diz assim, ó, seus olhos vão se abrir, você vai ser que nem Deus. Quem não queria ser que nem Deus? Quem está entendendo diz amém. Quem não queria ser que nem Deus, igreja? Hã? E aí depois, não é? Depois que ele tenta Eva diz, não, mas o Senhor falou para nós, ó, que nós podemos comer de todas essas frutas aqui. Olha quantas frutas boas tem no jardim. É uma analogia minha, mas eu tenho certeza que isso aconteceu, pelo texto e o contexto que nós vemos, né? Olha aí, é muita fruta. Ele diz assim, não, nenhuma dessas frutas se compara com essa que Deus proibiu vocês de comer. Essa é a melhor fruta que tem no jardim. Essa é a fruta do conhecimento do bem e do mal. Quando vocês comerem, os olhos vão se abrir. Vocês vão ver coisas que vocês nunca viram, vão ficar em outro paraíso. A mesma coisa que eles fazem hoje para chamar a pessoa para droga. É verdade, Deus. Meu Deus. Entendeu, igreja? Para chamar as pessoas para outros pecados também. Aí a pessoa iludida diz assim, tem um monte de gente mesmo que faz e se dá bem, eu também vou fazer. Aí é onde a pessoa se ferra. Quem está entendendo diz glória a Deus. Glória a Deus. Então, igreja, aqui ela tenta, a serpente tenta, e ela tenta. Irmãos, vamos analisar agora eu e você junto, que vamos usar o raciocínio lógico e vamos entender uma coisa. Pare e analisa comigo. O que o cristão tem nesse mundo, que o Senhor não proíbe, que são coisas tão maravilhosas do cristão viver e viver bem, comer o melhor da terra. Mas você viu que muitos cristãos não querem só o que Deus dá. Deus deu as frutas todinho do jardim. Uma só ele proibiu. Você viu como o homem tinha direito de comer e a mulher todas as frutas do jardim? Deus tinha dado tudo, só uma fruta que ele não deu. Pois eles não se contentaram. A Eva não se contentou e preferiu comer aquela fruta proibida, se é que ela tinha um monte de frutas para comer no jardim. Assim também é a vida do cristão hoje. Quantas coisas boas que Deus deixou para nós ter, para nós desfrutar sem pecar. Quantas frutas maravilhosas que Deus deu, mas a pessoa sempre quer o pecado. Por que será isso? É uma tentação? Quem está entendendo diz amém. Amém. Quem já viu que tem um monte de coisa boa que o cristão pode ter e usar sem pecar, diz glória a Deus. Glória a Deus. Mas você viu que o cristão às vezes quer só as coisas que é proibida, Misericórdia, Deus. quer só as coisas que é pecado. Mas não olhe para isso não, meu irmão, minha irmã. Tem muita coisa que você pode fazer e ser feliz na presença de Deus sem precisar comer da fruta que Deus falou que não era para comer. Glória a Deus, aleluia. É muitas coisas maravilhosas, amém? Deus, amém. Portanto, igreja, quando o inimigo te vicia, a primeira coisa que ele diz assim, tem muito benefício nisso aí. É a primeira coisa que ele diz, tem muito benefício nisso aqui.
Olha quantos benefícios ele ofereceu para Eva, quando ele estava tentando Eva para Eva comer a fruta e cair no pecado e ser expulso do paraíso, ela e Adão. Ele falou que ia abrir os olhos, ele falou que ia ser que nem Deus, ele falou que eles iam ter o conhecimento do bem e do mal, ela falou que aquela fruta que dava o maior entendimento. É muitas promessas que o diabo faz, mas só engano. Verdade. Só engano. Aleluia. Só engano. Glória a Deus. É só engano. Só ilusão. Mas cadê que ele falou? Ó, vocês vão ser expulsos do jardim. Adão vai ter que trabalhar que nem um bicho, suando para poder arrumar o pão de cada dia. Tá? Cadê que ele falou isso? Deus vai castigar vocês. O que Deus vai fazer vai ser forte com vocês. Não. Ei, o inimigo, quando ele quer fazer você pecar, ele mostra no pecado o benefício. Está repreendido, Satanás, pelo sangue de Cristo. Que pecado nunca teve benefício nenhum, a não ser levar o homem e a mulher para o inferno. Está repreendido. Não é? Mas ele mostra ou não mostra os benefícios para mim e para você quando a gente vai pecar? É verdade. Mas temos que vigiar. Por quê? Glória a Deus. Porque nesse pecado vai ser, ela deve ter comido a fruta. Ai, que fruta boa. É mesmo, bem que tu falou lá, como tá gostosa. Quando ela terminou de comer, ela viu o bicho pegar. Meu Deus. Aí o capeta foge, deixa ela sozinha com Adão. Meu Deus. Porque assim que o capeta faz, ele faz você pecar, ele faz você fazer todo tipo de ser vergonha, e depois ele te abandona sozinho e diz: agora se ferra. Ele abandona. Aí o Senhor vem já sabendo de tudo, mas o Senhor chega e pergunta para Adão e para Eva. Aí eles estão aonde? Escondidos. Porque todo ser humano que vive pecando e não quer saber da presença de Deus, vocês veem onde é que esses pobres vivem, desviados, a maioria. A maioria das pessoas que estão na rua hoje, que estão nas drogas, no alcoolismo, é tudo desviado. Eu digo que eu evangelizo os moradores de rua direto e eles me contam. A maioria é tudo de desviado. Porque saíram da presença de Deus, foram para o pecado e hoje estão tudo lá, ó, afastado de Deus, se escondendo de Deus, como Adão e Eva. É verdade, Jesus. Porque depois a consequência do pecado é essa. É boa na hora, mas depois a consequência é forte. É terrível. Então, igreja, aqui, quando ele vem oferecer só benefícios. Só benefícios que ele começa a oferecer. Aí vai lá, veio cá, e aí falou com Eva, só que aí o que acontece? Eva come, Adão come, se esconde de Deus. Olha, irmãos, como era bonito. Toda tarde o Senhor vinha falar com os dois no jardim. Já pensou que lindo? Toda tarde o Senhor vinha falar com eles no jardim, aquela maravilha. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aí você vê depois do pecado que teve, Caim já matando Abel. É verdade. Você já vê o tanto de desgraça que começou a surgir. Por causa do que, irmãos? Por causa do pecado. Porque antes eles poderiam sim ter filhos, mas o pecado não tinha entrado. Aí você diz assim: pastor, mas por quê? Só porque eles comeram a fruta? Mas, irmãos, aquilo ali era um teste de Deus para a obediência do homem, para mostrar para o inimigo: ó, esse homem é obediente a mim e a essa mulher, ele não vai comer da fruta que eu pedi para eles não comer. Aleluia. Glória a Deus. Agora tem gente que tem prazer em desobedecer o Senhor. Misericórdia, Deus. Aí fica difícil. Na vitória de Aí fica difícil. Não é? Pois então, igreja, não somos os santarrões, não somos melhores do que ninguém, não. Mas temos que procurar todos os dias melhorar, porque Deus sabe que eu falo e não minto. Antes dessa pregação chegar em vocês, ela corta primeiro em mim. graças a Deus. Aleluia. Porque isso também serve para mim que estou pregando e muito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que eu estou tendo aqui é a visão de Deus e o explanar da palavra para que eu possa passar, transmitir para vocês Glória a Deus. só pela luz do Espírito Santo. Aí, meus irmãos, depois que a Eva comeu, vocês sabem, foi só, deu padrão. Aí vocês viram como é que foi depois?
Vocês viram como que foi depois? A Eva começa a colocar a culpa na serpente. Adão coloca a culpa na Eva. E assim vai indo. Só que eu gostaria de dizer que quando nós pecamos, nós podemos inventar desculpa, colocar a culpa em todo mundo, mas as consequências vai vir. Porque Adão colocou a culpa na mulher, mas Deus disse, tu também vai pagar. Eva colocou a culpa em Adão, mas Deus falou, tu também vai pagar. E tu, serpente, que ainda deixou o inimigo te usar, tu também vai pagar o preço. Ou seja, quando peca, pode pôr desculpa em quem quiser, mas as consequências vai vir sim. Sabe por quê, irmãos? Que vai vir? Porque Deus não toma o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ele já tinha avisado para Adão. Ele já tinha avisado para Eva. Eles fizeram e pecaram conscientemente. Às vezes, o pecado não dói, mas as pessoas estão pecando conscientemente. É verdade, Jesus, aleluia. Então, igreja, o que é pior? Pare e analisa comigo. É você ir em um lugar onde você só ouve mentira, ou você vir em um lugar, porque eu não posso dizer assim, eu estou pregando para vocês hoje, amanhã depois vocês já estão libertos hoje mesmo. Não. Mas através de uma pregação dessa, o Senhor pode trabalhar no teu coração, hoje, amanhã, depois, daqui não sei quanto tempo, mas uma hora Ele vai trabalhar. Uma hora Ele vai trabalhar. Não canse de vir na igreja ouvir essas verdades, porque o inimigo diz assim, vai para lá, ouvir aquilo lá, venha ouvir, porque quem vai fazer a obra não é eu não, quem vai fazer a obra é o Senhor. Glória a Deus. Você vindo hoje, amanhã, depois, um dia o Senhor fará, porque Deus está vendo que você está procurando e Ele vai te encontrar e vai te dar vitória. É melhor você vir ouvir uma mensagem dura, que você cedo ou mais tarde vai se libertar, do que você ficar ouvindo um monte de asneira que nunca vai te levar a lugar nenhum, a não ser ao pecado. Verdade, Deus. Aleluia, Jesus. Então aqui está a igreja. Só que aí o inimigo pensa, venci, não é? Venci, ele pensa isso, que tinha vencido. Ele pensa agora o quê? Tem legalidade para entrar na vida do ser humano, e teve mesmo, como até hoje tem, por causa da brecha que Adão e Eva deu. É verdade, pela desobediência, mas também pela desobediência de um homem e de uma mulher entrou o pecado. Mas pela obediência de um homem, que é Jesus Cristo, Aleluia. nós hoje temos a certeza do nosso perdão e da nossa salvação e da nossa regeneração. Então, quando ele pensou que tinha ganhado, hoje nós temos o quê? Temos a quem recorrer, é o advogado fiel. É o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados. É o sangue de Jesus que nos limpa e nos purifica. Por isso a raiva do inimigo, porque ele pensou que ele ia levar a humanidade toda para o inferno, mas Jesus veio resgatar o pecador do seu pecado, veio resgatar o pecador da sua maneira de viver. Jesus veio trazer o remédio para o pecado. Foi o sangue lá na cruz e a morte dele. Quando ele bradou, Pai, está tudo consumado, ele falou assim, está pago. O resgate do homem está pago agora na cruz do Calvário. Então todos nós temos direito ao resgate pelo sangue de Cristo. É por isso que nós temos que agradecer a Jesus, irmãos. Porque pelo Adão e pela Eva nós estávamos perdidos, mas pela morte de Cristo nós chegamos a Deus mais uma vez. Se aproximamos e estamos com o Senhor. Quando ele diz, Pai, está consumado, está tudo consumado, ele disse assim, o pecado do homem está pago hoje. O resgate do homem foi feito hoje. Quando eu digo homem, é a humanidade, homem e mulher. Mas graças a Deus, igreja, que Cristo venceu o pecado e nos dá também legalidade de vencer o pecado também. Graças a Deus por isso. Então não está tudo perdido não. Não deixa o inimigo dizer, está tudo perdido. Olha a tua vida, não. Não está tudo perdido não. Porque você tem uma saída, você tem um remédio, você tem perdão, você tem a regeneração. É pelo nome de Jesus Cristo. Bate as palmas para o Senhor Jesus. Está tudo perdido não.
Cristo é a salvação.